Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando de economia. A inflação do Brasil caiu e já é a sexta menor entre os países do G20. O índice brasileiro se aproxima da média dos países mais ricos e também dos países emergentes. Dados do levantamento da Austin Rating mostraram que o Brasil conseguiu reverter o cenário de aumento dos preços do início do ano. Com a queda do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, nos últimos meses, o país registrou a sexta menor inflação entre os países do G20, formado pelas maiores economias e as emergentes. De acordo com o IBGE, o acumulado da inflação oficial, divulgada em 9 de setembro, chegou a 4,4%. O índice ficou abaixo da inflação da União Europeia, 7,6%, do Reino Unido, 7,1%, da Alemanha, 7% e dos Estados Unidos, 5,4%. Na outra ponta, o levantamento mostra ainda que Venezuela, 60,4%, Argentina, 56,5% e Turquia, 47,8%, lideram o ranking no acumulado do ano. Uma das ferramentas para barrar a inflação foi a alta de juros. Na última semana, após uma sequência de 12 elevações seguidas, a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, foi mantida pelo Copom em 13,75% ao ano, encerrando o ciclo de aumento. O alívio na inflação brasileira também foi motivado pela redução da alíquota do ICMS sobre a gasolina e a energia elétrica nos estados, com o PIS/COFINS zerado sobre a gasolina e o etanol. E a gente continua falando de economia. Após 3 meses seguidos de deflação, uma notícia chamou a atenção de muita gente nesta semana na economia. Isso porque o crescimento econômico do Brasil em 2022, olha só, pode ser maior do que o da China. Se confirmado, será a primeira vez que isso acontece em 42 anos. Mas o que significa isso na prática? Bom, quem vai explicar é o educador financeiro Rafael Imediato. Primeiro, Rafael, quero agradecer mais uma vez sua participação. Obrigado, Kleber. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre esse assunto tão importante. Legal, Rafael. Eu queria primeiro que você dissesse, você acredita realmente que essa projeção irá se confirmar? O PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, deve ser maior do que o da China? Fala, Kleber. Então, é importante entender que são projeções, né? A expectativa é muito grande para que isso aconteça, né? Recentemente, a gente teve uma prévia do PIB que bateu 2,60% no Brasil. Então, a gente já tem alguns meses aí para poder fechar o ano. E a gente tem ainda uma projeção muito boa. A gente tem a manutenção da taxa básica de juros. Então, a gente acredita sim que, de fato, a gente pode continuar. A própria projeção agora para o próximo mês já é que a gente continue com essa deflação pelo quarto mês seguido. O que pode vir a acontecer é, de fato, a gente bater um PIB maior do que o da China, como você mesmo comentou. Isso não acontece há 42 anos. E, Rafael, quais os motivos tanto da queda no crescimento da China quanto para o aumento no crescimento do PIB brasileiro? Ótimo, perfeito. De forma bem didática, vou começar falando um pouco da China. O que acontece é que a China ela implementou uma ideia do Covid zero, né? Então isso acabou fechando todos os bloqueios comerciais do país e automaticamente isso fez com que houvesse uma produtividade muito menor, o que impactou diretamente nessa falta de crescimento de projeção, né? A China previa aí um crescimento de 5,5% no ano, o que não vai se confirmar ao final desse ano. Além disso, a gente teve um boicote muito grande no setor hipotecário imobiliário. E isso ajudou também a manter esse crescimento da forma que eles não queriam. Então, automaticamente, esses são os dois fatores que ajudaram, né, de forma negativa a não ter o crescimento que eles esperavam. E quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que o Brasil conseguiu se antever, por exemplo, a grande inflação mundial que está acontecendo. Então, o crescimento da taxa básica de juros aconteceu anteriormente, diferente do que aconteceu no mundo. Então, hoje a gente tem uma deflação no Brasil, que é no mundo inteiro existe uma inflação, ou seja, um crescimento do preço, que é uma consequência, né, que acontece, contra o Brasil é ao contrário. Então, automaticamente a gente conseguiu antever o que iria acontecer e se preparou melhor para esse cenário.
Por isso a gente está vendo agora um crescimento brasileiro com uma queda chinesa. E, Rafael, essa comparação que você acabou de fazer, de certa forma, é um elogio para a política econômica brasileira. O Brasil realmente vive um momento atípico, até no mundo? Olha, isso é uma coisa muito importante de falar. É claro que a gente espera que todos os países consigam ter essa percepção. O Brasil hoje vive um cenário econômico muito bom. É claro que tem muita coisa que precisa ser alinhada, ajustada, mas a gente tem que parar para pensar que nos últimos anos é como se você fosse correr uma maratona e que você tem que ir para o lado norte, né? O Brasil, ao longo de todos os últimos anos, sempre correu para trás. Então agora a gente está vendo voltar à linha inicial e começar a galgar um crescimento. Então, de fato, hoje, com a política monetária que a gente tem, o Ministério da Economia tem feito um trabalho muito interessante, que, é claro, tem pontos a melhorar, mas que já é uma grande vantagem comparado ao mundo no cenário atual. E, Rafael, todo mundo sabe que a China é um parceiro comercial muito importante para o Brasil. Essa mudança de posições, com o Brasil crescendo mais, muda alguma coisa nessa relação comercial? Tecnicamente não, Kleber. O Brasil, de certa forma, ele também está se preparando para esse cenário. Nos últimos 4 anos houveram aí 15 novos acordos comerciais, né? Isso ajuda também a ter mais polarização de crescimento econômico para o país. Mas o que acontece é que a China ela vai continuar sendo uma grande compradora do nosso país. Então isso não vai mudar muito de forma didática, tá? Mas é claro que a gente precisa procurar novas alternativas, dependendo de como for o cenário da China para os próximos anos. E, Rafael, para finalizar, eu queria que você fizesse um exercício aí de previsão do futuro. Essa situação com o Brasil crescendo mais e a China crescendo menos deve continuar, pode continuar ou é uma situação pontual? Kleber, eu acredito que é uma situação pontual. Até o próprio Banco Central, o Boletim Foco, já deu que a projeção para o ano que vem do crescimento brasileiro vai se reduzir em torno de 0,8% a 1%. Mas é claro que a gente espera que isso possa vir a melhorar, né? Existem muitas questões que têm para acontecer. A gente está vivendo agora um ano que é um ano de decisões, né? Então, se a gente continuar com uma economia que tem esse perfil, um perfil mais de a busca da iniciativa privada, tirando mais o poder do Estado e incentivando principalmente o empreendedorismo e o empreendedor brasileiro, a gente espera que a gente tenha um crescimento maior. Rafael, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e por essas valiosas informações. Eu que agradeço, Kleber, e a todos que estão assistindo a gente. Um ótimo dia. Tá, então, nós acabamos de conversar com o Rafael Imediato, que é educador financeiro. E a gente continua falando de economia. O índice de confiança da construção subiu em setembro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o mês registrou o nível mais alto dos últimos 10 anos. O índice de confiança da construção subiu em setembro para 101,7 pontos. Esse é o maior nível desde novembro de 2012. O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas informou que, no ano, o indicador acumula alta de 5 pontos. O Instituto destacou que a melhora do ambiente de negócios da construção foi bastante significativa em setembro. Isso porque o índice de confiança ultrapassou a marca de neutralidade, revelando a prevalência do otimismo. O resultado de setembro foi influenciado tanto pela melhora das avaliações do momento atual e também das perspectivas para os próximos meses. O índice de situação atual avançou para 97,7 pontos, o maior nível desde janeiro de 2014. Já o índice de expectativas subiu para 105,7 pontos. Essa alta é resultado de um otimismo em relação à tendência dos negócios nos próximos 6 meses e da demanda no curto prazo. Já o nível de utilização da capacidade de mão de obra ficou estável. E olha só, um levantamento feito por uma consultoria internacional mostrou que o mercado de luxo deve fechar o ano com um lucro de 350 bilhões de dólares, o equivalente a 1 trilhão e 800 bilhões de reais. A grife italiana Fendi, do grupo LVMH, armou uma celebração concebida em parceria com o estilista americano Marc Jacobs para festejar os 25 anos de sua peça mais famosa, a Bolsa Baguette. A festa não foi fato aleatório. Estima-se que a categoria de bolsas luxuosas já acumula receita de 72 bilhões de dólares neste ano, até julho.
e, de acordo com a consultoria Euromonitor Internacional, crescerá para 100 bilhões de dólares em 2026. Para se ter uma ideia do valor total, a consultoria aponta que o mercado de alto padrão, incluindo carros e joias, encerrará o ano de 2022 com vendas de 349 bilhões e 100 milhões de dólares. E esse apetite pelos itens acontece em um momento de alta no valor das peças, rescaldo do salto aproximado de 40% nos preços das bolsas, como a da Chanel, em relação ao período pré-pandemia. Estudo do Grupo Credit Suisse aponta que, em julho, os itens da marca valiam 24,5%, mais em relação ao ano passado. E olha só que curiosa essa notícia. O carro voador elétrico VX4 levantou voo pela primeira vez e, em breve, pode ser visto nos céus do país. Isso mesmo. A aeronave já foi encomendada pela Gol, que planeja usá-la a partir de 2025 no Brasil. A aeronave produz pouco barulho e tem 0 emissões de gases estufa, mas cobre distâncias menores que helicópteros. A expectativa é que o veículo consiga transportar 4 passageiros, além do piloto, e alcance velocidade máxima de até 325 km por hora. O VX4 faz parte da categoria chamada de veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. No Brasil, o negócio poderá ter valor total de 1 bilhão de dólares. Inclui uma frota de 220 aeronaves elétricas, com operação prevista a partir de 2025. A produção nacional passa pela fabricante de aeronaves Embraer, que promete entregar sua versão da aeronave para clientes a partir de 2026. E a seguir, Justiça dá direito à mulher com déficit de atenção e hiperatividade a assumir vaga para deficientes em concurso público. E você vai ver também, 2 ou 3 xícaras de café por dia podem aumentar a expectativa de vida. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e com mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só, uma candidata com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade vai poder ser aprovada em um concurso público nas vagas destinadas a pessoas com deficiência. A decisão da Justiça é inédita. A Juliana tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e relata as dificuldades que o TDAH impõe à vida dela. A gente sempre sofre muito preconceito, porque é aquela doença que não é visível. Então, muitas vezes as pessoas acham que você não faz por má vontade, que você fica perguntando, ou não faz, não lembra, ou tem uma dificuldade, pede para repetir. Então, as pessoas não entendem que isso é uma dificuldade. A psicóloga explica que o TDAH dificulta a vida do adulto, que costuma se esquecer das coisas e ter dificuldade em cumprir prazos e horários, mas com tratamento adequado, pode desempenhar tarefas no trabalho. O transtorno de déficit de atenção é um transtorno neurobiológico de causas genéticas. É muito caracterizado por sintomas muito próximos do nosso dia a dia, que são o quê? A falta de atenção, a inquietação, a impulsividade. Mesmo com dificuldade de concentração, ela se dedicou a estudar para concursos e passou em um da Caixa Econômica Federal, nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, PCD. Mas um laudo médico emitido para contratação apontou pela impossibilidade de admissão nessa condição. Ela recorreu e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região acatou o pedido. Na decisão, o desembargador destacou que a candidata pode ser enquadrada como pessoa portadora de deficiência mental, apresentando lentidão de raciocínio, epilepsia, hiperatividade, deficiência visual e outros sintomas da doença, os quais foram confirmados em exames laboratoriais e de imagem. E era um direito meu, eu consegui o que era meu, e isso é uma satisfação assim, de um tamanho que não tem igual. A decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região pode ser um marco,
Segundo o advogado responsável pela ação, a aprovação de candidata com TDAH na vaga para pessoa com deficiência é inédita no país. Essa é uma vitória que, a bem da verdade, abraça todos aqueles que possuem TDAH, que sofrem uma dificuldade ao estudar e se concentrar para ser aprovado no concurso público, que de fato necessitam de uma ação afirmativa, de uma ajuda do Estado para ingressar no mercado de trabalho. Uma vitória histórica que vai beneficiar milhares de pessoas Brasil afora. E a nossa reportagem consultou a Caixa Econômica Federal, que é responsável pelo concurso, mas não obteve resposta. E a gente muda de assunto agora para falar de pandemia. A realização de testes rápidos para a Covid-19 nas farmácias chegou a um nível de estabilização. Segundo a Associação Brasileira do Setor, pela primeira vez desde 2020, o número de diagnósticos positivos ficou abaixo de 2.000 casos. De um total de 21 mil testes realizados na semana de 5 a 11 de setembro, menos 1.800 foram de pessoas infectadas, contra 2.500 casos positivos registrados na semana anterior. O pico aconteceu em meados de janeiro, impulsionado pela variante Ômicron, quando o volume chegou a quase 320 mil casos em uma semana. A Associação do Varejo Farmacêutico, que monitora os dados, disse que desde que o serviço começou a ser oferecido em outubro de 2020, as farmácias brasileiras já realizaram um pouco mais de 19 milhões de testes rápidos, dentre eles 4 milhões e 500 mil positivados. E ainda falando de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar proibiu a comercialização de 70 planos de saúde. A decisão foi tomada após reclamações de consumidores no segundo trimestre desse ano. A ANS recebeu quase 40 mil queixas. A maioria das análises foram sobre a falha na cobertura dos planos. Os clientes relataram que, em muitos casos, procedimentos garantidos em lei simplesmente não foram atendidos. Vale ressaltar que eles continuam com o plano em vigência. Podem continuar frequentando consultas, fazendo exames e tendo a cobertura emergencial em prontos-socorros. Porém, os planos suspensos só poderão voltar a ser comercializados para outros clientes se as operadoras apresentarem melhora nos resultados do monitoramento, que acontece uma vez por trimestre. No último mês de junho, a ANS já havia proibido a venda de outros 70 planos de saúde. A suspensão também foi baseada nas reclamações. Além das suspensões, a entidade liberou para a venda 40 planos de saúde de 7 operadoras diferentes. E agora um alerta. Um estudo apresentado no Congresso Europeu de Oncologia avaliou a relação entre a poluição e o risco de alguns tipos de câncer. Os resultados são preocupantes. Confira. Na pesquisa foi visto que existe uma associação clara entre aumentar a concentração da partícula de poluente no ar com o risco da doença. Isso vale tanto para os tumores de mesotelioma, em que este risco subiu 19%, quanto para os tumores de pulmão, com alta de 16%. Houve também um aumento de câncer de canal anal em 23%, de intestino delgado 30% e de glioblastoma, que é um tumor cerebral, de 19%. Vale destacar que os pesquisadores enfatizaram que quanto maior a concentração do poluente, maior o risco. As partículas dos poluentes são responsáveis por vários mecanismos de dano à mucosa que reveste os órgãos. Mas um dos prejuízos mais importantes é que a poluição pode promover mutações nas células supostamente normais. A mutação mais frequente causada pelos poluentes é a chamada EGFR. Outras alterações, chamada CRAS, também são relevantes e foram identificadas na pesquisa e estabelece a relação entre a poluição do ar e o desenvolvimento do câncer. O estudo traz à tona um olhar mais cuidadoso sobre os riscos que a poluição está causando à população de certas áreas do planeta. E olha só, agora nós vamos falar de uma preferência nacional, o cafezinho. Tem gente que não consegue começar o dia sem ele. Para outros, é uma parada obrigatória no meio do trabalho para recarregar as energias. Mas além de ser muito saboroso e social, faz muito bem para a saúde. É o que mostra um estudo feito na Europa com mais de 450 mil pessoas. E olha só,
3 xícaras por dia podem evitar problemas cardíacos e aumentar a expectativa de vida de uma pessoa. Um estudo publicado no European Journal of Preventive Cardiology descobriu que beber de 2 a 3 xícaras de café por dia pode aumentar a expectativa de vida e diminuir o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, em comparação às pessoas que não consomem a bebida. Esse estudo foi realizado com o café moído, o instantâneo e o descafeinado. Todos os tipos foram associados a reduções equivalentes na incidência de doenças cardiovasculares e morte por doenças do coração ou qualquer outra causa. A pesquisa contou com cerca de 450 mil participantes, entre 40 e 69 anos de idade, livres de arritmias e outras doenças do coração. A maioria dos voluntários declarou optar pelo café instantâneo, seguido do café moído e o descafeinado. Mais de 100 mil participantes, o equivalente a 22,4% do total, não bebiam café. Esse grupo serviu como comparação para a incidência de doenças. Apesar da cafeína ser a substância mais conhecida do café, a bebida contém mais de 100 componentes biologicamente ativos. Segundo os cientistas, é provável que os compostos não cafeinados tenham sido responsáveis pelas reações observadas entre o consumo do café, doenças cardiovasculares e a sobrevivência. As descobertas indicaram que beber pequenas quantidades de café de todos os tipos pode ser entendido como um comportamento saudável para o coração. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!